Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Vila Viçosa. A fachada do Paço Ducal de Vila Viçosa é uma das obras-primas da arquitetura civil da Idade Moderna em Portugal e uma peça expressiva das políticas que os sucessivos duques de Bragança seguiram ao longo de séculos para engrandecerem a sua casa. Nos séculos XVI e XVII, o Ducado de Bragança, com os seus extensos domínios, era uma espécie de reino dentro do reino, uma das maiores casas nobres da Península Ibérica. Na sequência da restauração da independência, o 8º Duque de Bragança é aclamado rei, o primeiro daquela que viria a ser a última dinastia. Ora, um dos gestos mais significativos de Dom João IV foi ter declarado que o Reino de Portugal e ele próprio, o rei, seriam vassalos de Nossa Senhora da Conceição. Daí em diante, Nossa Senhora da Conceição passou a ser Rainha de Portugal, uma decisão inédita no contexto dos reinos europeus. Uma decisão que contribuiu para a consolidação da independência de Portugal, da dinastia de Bragança e para a consolidação do, à época, Império Português. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. António Camões Gouveia, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, esta imagem está ligada aos dois momentos da história em que Portugal celebra a sua vitória de independência de Castela. A primeira no século XIV e a segunda no século XVII, 1640. E esta imagem é mandada colocar aqui por Dom Nuno Álvares Pereira, que é extraordinário pensar nisto. É verdade. Estamos em 1384 e aqui muito perto, em fronteira, houve uma batalha, a Batalha de Atoleiros, que Dom Álvares Pereira ganhou. Em 1384 ele recebe ainda o título de Conde de Ourém. E quando recebe o título de Conde de Ourém, recebe o ser senhor da vila de Vila Viçosa. E nessa altura faz aqui um pequeno santuário, uma coisa pequenina. Neste local, exato. Neste local, exatamente. Onde, entretanto, neste depois local, foi construída esta igreja. Mas foi aqui neste local e resolveu, por razões que havemos de falar ainda, trazer para aqui uma devoção, a devoção à Imaculada Conceição. Mas também essa devoção e esta imagem, que é a Imaculada Conceição, e que veio de Inglaterra, tem razões.
1384 a Toleiros, 1385 a Inglaterra, na Batalha de Aljubarrota. Tem um peso enorme e uma aliança que está, digamos que no seu fulgor. Os archeiros ingleses ajudaram à vitória e de Dom Nuno Alves em Aljubarrota. Em 1387, Dom João, ou seja, nessa altura já Dom João I, o mestre Davis, casa com Filipa de Lencastre. Uma inglesa que se torna rainha de Portugal. Como é que chegamos à imagem? Chegamos à imagem porque todo o Ocidente, o Oriente primeiro, mas o Ocidente cristão, desde muito cedo, sobretudo as populações dos campos, das aldeias, tinham uma devoção à Mãe Imaculada, Imaculada Conceição. Essa ideia foi muito vista e percebida pelos cruzados, que no século XI foram até à Terra Santa e voltaram à Inglaterra. Inglaterra foi o primeiro reino que teve uma festa da Imaculada Conceição. E nessa altura, porque possivelmente quase certeza, havia já devoção nestas terras de Portugal também à Imaculada Conceição, Dom Nuno vai buscar essa imagem. E talvez até criteriosamente, porque se juntava com a dimensão política da aliança dos ingleses, que ele conhecia bem e que o ajudaram a ganhar batalhas, manda vir a imagem que está datada e, portanto, sabemos que veio e a data em que veio para aqui. É pedra de Ançã, é pedra de Ançã, uma pedra muito especial, uma pedra uniforme, que facilmente é talhada para grandes vê-se, chegou até hoje, não é? Portanto, não tem brechas, toda ela está conformada, vestida, não é? Vestida com os seus muitos mantos. Tem um enxoval maravilhoso, já vamos falar nisso. Mas o que é certo é que esta conjunção de guerra, de vontade de independência, de técnica de guerra, os archeiros ingleses e a devoção inglesa transportada para o Ocidente peninsular, fez que a imagem viesse aqui parar. É tradição, aqui no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, de afirmar-se que aqui existiu o primeiro templo, a primeira igreja dedicada à Nossa Senhora da Conceição da Europa continental. Porque, como o António já nos disse, era uma tradição que vinha de Inglaterra. Se não foi o primeiro, foi com certeza um dos primeiros. Isso não temos dúvida nenhuma. O que tem também uma relevância histórica enorme, não é? Esta transmissão do peso de Nuno Álvares, que é uma figura quase intocável nesse período do século XIV e depois todo o século XV, e toda a sua linhagem, vai transmitir esta ideia e a devoção a esta imagem da Senhora da Conceição. Há que recordar nesta conversa, António, que o primeiro Duque de Bragança era filho natural de Dom João I e genro de Dom Nuno Álvares Pereira. Não admira que os Duques de Bragança tenham seguido esta devoção? Claro que sim. As grandes casas nobiliárquicas têm tendência para afirmar a sua grandeza em devoções particulares. Aqui essa devoção foi quase natural, ou seja, a casa assimilou aquilo que já vinha de um dos seus fundadores, do Nuno Álvares Pereira. É natural que se tenha recuperado esse peso desta imagem para incorporar na memória da casa que foi a Casa de Bragança e que permaneceu aqui em Vila Viçosa. A pouco e pouco a casa foi se centrando em torno da vila e é aqui nesse centro, neste santuário, que cresceu a partir daquele inicial construído por Dom Nuno Álvares Pereira, que acabou por ter sempre no centro, como está ainda hoje, aquela imagem de pedra Ançã de origem inglesa. Quando o 8º Duque de Bragança foi aclamado rei de Portugal, Dom João IV, na sequência daquilo que costumamos chamar restauração da independência, evidentemente, tenha a Senhora da Conceição transitado também da Casa de Bragança para a coroa de Portugal. Sim, sim. Dom João IV chega a Lisboa a 4 de dezembro. É aclamado nas ruas pelo povo. O rei de Portugal normalmente é aclamado, ou seja, é mais uma efervescência popular que diz que ele é rei, que aceita que ele é rei. E assim foi com Dom João IV. Depois passaram os dias
e chegou-se a dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro, pela primeira vez, Dom João IV vai para a sua capela real ouvir missa e um sermão. Dia 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora da Conceição. Esta coincidência, este providencialismo, esta intenção política, todas foram passando. Mas o que é certo é que esse sermão, pregado por que é Frei... o primeiro ato oficial, é o primeiro de oficial forma, na Capela do Real. novíssimo Dom João IV, não é? Claramente, saiu das ruas e passou para a Capela Real. Na capela houve um sermão pregado por Frei João de São Bernardino, um franciscano. Isto é importante. E esse sermão é talvez o primeiro documento que nos diz que esta senhora de Vila Viçosa também é a senhora do reino, que nos diz que a Casa de Bragança, que quer transmitir agora isso a todo o seu reino, tem afetividade para esta senhora. Há uma frase final, ou duas frases finais do sermão que são e que explicam tudo isto. O Frei João de São Bernardino, o franciscano, diz no final: pois, Senhora, faz tudo aquilo que te pedimos e vamos-te fazer um monumento. E esse monumento vai ser à tua Imaculada Conceição e vai ser um monumento da restauração. A palavra começa a vir ao de cima, mas diz mais. Como se estivesse em diálogo com essa senhora, diz uma frase muito bonita, mas muito triunfal, mas ao mesmo tempo que dá conta desta devoção. Seja assim, Senhora, seja assim. Isto significa o quê? Que tinha que ser assim. Ou seja, que havia aqui um destino. Da mesma maneira que ele tinha descrito no sermão, que desde Dom João I até Dom João IV tinha havido uma linhagem, tinha havido uma história de poder, tinha havido alguma coisa que sempre se encaminhava para que um dia o Duque de Bragança fosse rei de Portugal, também o caso da devoção à Nossa Senhora da Conceição tinha que continuar, porque estava dentro da casa que a protegia e que tinha trazido aqui a imagem pela mão de Dom Nuno em 1384. Mas a ligação que Dom João IV vai aprofundando entre a coroa de Portugal e Nossa Senhora da Conceição vai mais longe. Vai muito mais longe. E vai muito mais longe num tempo que também temos que perceber. Isto aconteceu em 1640. O sermão foi publicado em 41. Portanto, foi uma forma de divulgar aquilo que tinha sido dito na Capela Real. Portanto, dar conta desta devoção da Casa de Bragança. Mas depois foi preciso esperar uns anos, foi preciso esperar a primeira grande batalha real, a Batalha de Montijo, que é de 1644, e que os portugueses ganham, vencem. É uma batalha real, ou seja, com os dois exércitos, o exército português e o exército espanhol, que os portugueses ganharam, e nessa sequência há cortes. Ou seja, o rei convoca para cortes o clero, a nobreza e o povo. Quer ouvi-los e quer lhes pedir coisas. Mas uma das coisas que lhes vai pedir, em 1646, no dia 25 de março, porque temos o documento, uma provisão que o rei explica como é que pediu e porque é que pediu, foi que o reino, mais uma vez, se consagrasse a Nossa Senhora, como tinha feito Dom Afonso Henriques, mas de uma forma um bocadinho diferente. Vai declarar como padroeira do reino Nossa Senhora da Conceição da Casa de Vila Viçosa. Santos padroeiros, sim, houve por outros reinos, era uma tradição. A grande diferença é que Dom João IV declara que Portugal, os seus senhorios e ele próprio, o rei e a sua prole, são vassalos de Nossa Senhora da Conceição, ou seja, súbditos. Exatamente. É essa passagem dessa provisão real que depois, naturalmente, as pessoas, com o passar dos anos, dos séculos, foram transformando em Nossa Senhora da Conceição, Rainha de Portugal. Portanto, é uma passagem mais que legítima, porque, repare, falámos há bocadinho, o Rei de Portugal é aclamado, o Rei de Portugal é jurado em cortes, raramente se diz o Rei de Portugal foi coroado. Isto nunca foi sagrado, portanto, nunca foi submetido a santos óleos, como os reis franceses, por exemplo. Aqui há uma relação de afetividade com os povos que se quis manter.
E isto é muito interessante. É esses que o rei espera ter nas cortes. Os representantes das cidades, que eram os representantes do povo, os representantes do clero, os representantes dos nobres. E eles todos aceitam que sim. Logo de seguida, o rei vai mandar uma provisão para todas as câmaras municipais, a dizer que quer uma placa escrita em mármore ou em pedra, que tenha a dizer exatamente esta realidade que as cortes decidiram e que passou... Nossa Senhora de Conceição, rainha de padroeira. E nós somos vassalos, nós portugueses somos vassalos dela. Em freixo de espada à cinta ainda sobrevive essa placa. Ainda há placas dessas que é uma coisa extraordinária. Exatamente. E manda mais. Manda também uma provisão, que aliás é interessante que já tinha mandado antes de Cortes, manda uma provisão para a Universidade de Coimbra a exigir o juramento da Imaculada Conceição. Não é caso raro, mas isto é importante para dar a noção do peso que esta devoção e esta crença tinha e, sobretudo, perceber que se tinha que conquistar as universidades. Os teólogos eram os mais reticentes a esta devoção. E Dom João IV manda que isso aconteça em Coimbra. Em Portugal, esta imagem encarna a Imaculada Conceição, que foi assimilada por uma linhagem que chega à coroa de Portugal. Toda essa ligação que o António nos descreve é muito bonita, tem uma dimensão poética fortíssima, mas não chega, seguramente, a ser sustentável a história de que Dom João IV, na sequência de se ter declarado vassalo Nossa Senhora da Conceição, a si e ao Reino de Portugal, que veio de Lisboa à Vila Viçosa coroar esta imagem. Tanto não deve ter chegado Dom João IV, não é? É uma tradição, diz-se aqui. Sim, é um hábito de memória, de lenda, de mitografia, portanto, de uma construção que, repare, é um campo complicado, é um campo de política muito movediço nesta altura. A Casa de Bragança tinha, por alguma razão, que se firmar, portanto, põe coisas a circular. A Vila Viçosa e aos devotos da Imaculada Conceição também lhes interessa, é uma deferência extraordinária que o rei lhe faz. Há aqui toda uma série de mecanismos que naturalmente são instrumentalizados pelo conto oral, pelas escritas que se foram fazendo. Agora é assim, realmente Dom João IV nunca veio a Vila Viçosa coroar a rainha, como rainha de Portugal, Nossa Senhora. Esta imagem. Esta imagem. E também é verdade, então vamos dizer também a ser corretos, também é verdade que os reis da Casa de Bragança não usaram nunca a coroa. Portanto, de Dom João IV até Dom Manuel II, os reis nunca usaram coroa. Conto-lhe até uma história. O rei Dom Carlos foi a uma grande cerimónia a Londres, com todas as cabeças coroadas da Europa, e segundo o protocolo da Casa Inglesa, todos deveriam usar a coroa. E Dom Carlos não usou. Levou a coroa com um pajem, ou seja, um pajem levou a coroa num coxim, numa almofada, a coroa que seria a coroa da sua padroeira. Nossa Senhora da Conceição. Foi o único rei que não estava coroado nesse desfile em Inglaterra, já em pleno século XX. Que bonito. António Camões Gouveia, sugiro que nos detenhamos agora os momentos anteriores àquilo que costumamos chamar restauração. O que é que aconteceu? Quem é que tomou a iniciativa da revolta contra a coroa? Como foi de complexo Espanha? esse momento. Exatamente. Vamos até lá abaixo, à Praça Maior de Vila Viçosa, que é tão bonita. Em 1640, quando se dá a restauração, a chamada restauração da independência, Portugal vivia há 60 anos sob o domínio dos reis de Espanha. Como é que começou e quando a revolta, as revoltas contra esta situação? Começou tudo na rua. 1620, 1630, acelerou. Na década de 30 tudo acelera, o grande final em Évora,
uma grande revolta nas ruas, os maganos, ou seja, os jovens, os que não tinham trabalho, os ceifeiros, que vieram para a rua, vieram para as praças, revoltavam-se contra o peso que os reis espanhóis significavam. Muitos impostos muito altos, leis que eles achavam que eram exteriores à sua maneira de estar no dia-a-dia. É claro que estas revoltas, que foram muitas, de norte a sul do país, a certa altura criaram no reino, entre outras situações, um certo mal-estar. A nobreza começou a perceber que não dominava bem as suas gentes nos seus estados, o clero começou a perceber que as pessoas não respondiam àquilo que lhe pedia, e por isso o que é que acontece? A certa altura, sobretudo um grupo importante, que é o grupo dos juristas, a gente que pensa, a gente que escreve, a gente que está à frente das províncias, começam a pensar que é preciso encontrar um rei natural, ou seja, um rei do reino, um rei que falasse português, que fosse português. E é nesse sentido que a revolta sai das ruas, é controlada pela nobreza, pelo clero, e vai incidir e vai percorrer um caminho até chegar ao herdeiro que se achava que era o herdeiro único e possível, porque recuperava uma linhagem antiga, ou seja, vem chegar a Vila Viçosa e vem chegar aos Bragança. O 8º Duque de Bragança, que veio a ser Dom João IV, não estava, no entanto, muito para aí virado. Ele era vassalo do rei de Espanha. Sim, seria uma traição. Exatamente. Portanto, ele queria manter... Bem, com de resto, os nobres insurretos estavam a trair o seu rei. Os nobres, e houve muitos nobres portugueses que depois de 1640 ficaram, ou voltaram, ou foram para Madrid, para junto do seu rei. Portanto, aí que era o rei que tinha sido jurado em cortes. Portanto, primeira norma, primeira lógica, uma lógica de uma fidelidade de vassalagem. Primeiro ponto. Segundo aspecto, o estar instalado em Vila Viçosa, quer dizer... A sede da Casa de Bragança. A sede, o seu estado, o seu grande estado... Um reino dentro do reino. A sua biblioteca, a sua música, as suas festas, as suas gentes, os seus trabalhadores rurais, a sua casa agrícola, a sua tapada para as caçadas. Portanto, era difícil pensar como é que eu me vou desinstalar desta situação para uma cidade que tem muitos mercadores, que tem muitos pobres, que tem gente de todos os reinos da Europa, muita gente que eu não conheço. De muitas partes do mundo. Exatamente. Lisboa. Tem muita gente que eu não conheço e que não me conhecem. O 8º Duque de Bragança não era um cortesão. A sua corte era em Vila Viçosa. Ele tinha a sua própria corte Paulo, aqui. ele quando chega a Lisboa, toda a gente nota, e temos pinturas do Avelar Rebelo, que ele vestia naturalmente. António Camões Gouveia, eu vou agora conversar com a Maria de Jesus Monge, que é a diretora da Biblioteca Museu da Fundação da Casa de Bragança, e nós já nos voltamos a encontrar, inevitavelmente, no santuário. Claro. Até já. Até já, Paulo. Maria de Jesus Monge, a pergunta que se impõe é: porquê a escolha do 8º Duque de Bragança para ser o novo rei de Portugal, o rei de uma nova dinastia? Era razoavelmente evidente. Desde 1580 que, quando a coroa portuguesa passa a ser assumida pelo primo Filipe II de Espanha, que os Bragança ficam a aguardar o seu momento. E ficam a aguardar em Vila Viçosa, no seu paço, numa zona que toda ela era dominada pela Casa de Bragança e onde vai florescer uma corte na aldeia que tinha uma espécie de pequeno reino onde eles conseguiriam praticamente subsistir sem grande contributo externo, sendo que obviamente que era constante a passagem de informação, portanto não havia de todo o isolamento, acompanhar tudo aquilo que ia acontecendo, não só em Madrid, mas sobretudo em toda a Europa, e que permitiu ir apalpando o terreno para ver qual era o momento certo para ir avançando. Avançando, leia-se, ascender à coroa de Portugal.
como desde o primeiro momento, desde que a Casa de Bragança surge, com o casamento entre o primeiro duque, Dom Afonso, com a filha do condestável de Novas Pereira, Dona Brites, que se sente que há uma espécie de traçar nos astros de um destino glorioso para esta casa que acaba de nascer, à sombra da Casa Real, sempre a primeira casa a seguir à Casa Real, com constantes casamentos. Há consórcios sistemáticos que vão aprofundando, que vão complicando estas relações de parentesco e que vão depois redundar na Dona Catarina que é filha do infante Dom Duarte, que é o único herdeiro masculino do rei Dom Manuel quando se dá a fusão das duas coroas. Portanto, depois disso, Dona Catarina é a herdeira, ela acha que tem esse direito, não consegue fazer frente a Filipe II, mas tanto ela como depois os seus descendentes continuam a alimentar esta ideia e continuam à espera do momento certo, que é então 1640. A divisa da Casa de Bragança, de resto, anuncia essa intenção, não é? Depois de vós, nós. Está magnificamente representado na Porta do Nó, que justamente era o ponto de entrada no domínio dos Bragança aqui em Vila Viçosa. Com a construção do paço, esta entrada passa a ser feita por esta porta que está aqui atrás de nós, mas durante o tocado de Dom Jaime, do quarto Duque de Bragança, que é o homem que decide instalar a casa permanentemente em Vila Viçosa, desde essa altura que a entrada é feita por essa porta. E, portanto, quem entrava tinha logo, como primeiro sinal, esta frase, e claro, as pessoas não tinham, como hoje em dia, a cultura livresca, não tinham outro tipo de cultura, tinham a cultura visual. E aquele símbolo na pedra lembrava a todos que a casa onde entravam, para além de toda a pompa, de toda a riqueza que este conjunto patrimonial imediatamente passava, havia também essa mensagem na pedra, depois de vós, nós. Falando em pompa, o inventário de Dom Teodósio, o quinto Duque de Bragança, faz o elenco de tudo o que eram peças da propriedade do quinto Duque de Bragança, para lá das propriedades imóveis, das propriedades agrícolas, que eram inúmeras. Esse inventário, que surge, aliás, por uma razão curiosa, o quinto Duque de Bragança casa duas vezes. Aliás, é uma constante ao longo da casa, os dois casamentos. E o senhor, quando morre, deixa uma viúva menor de idade, surpreendente, como é que se pode ser viúva, mãe de dois filhos e ainda menor de idade, e um filho mais velho de um primeiro casamento. E o inventário vem justamente a ser feito porque há filhos menores, e é preciso garantir que os termos do contrato de casamento da jovem viúva eram respeitados. E, portanto, é feito o levantamento sistemático de todo o património móvel que se guardava neste edifício. Há também um outro para Lisboa, mas que é infinitivamente mais pequeno, porque era aqui verdadeiramente que, quase em permanência, os Bragança residiam. E esse inventário imenso, enorme, que mesmo em termos europeus é considerado eventualmente só comparável ao de Henrique VIII, contemporâneo, tinha peças de um valor imenso. É engraçado que, ao contrário do que hoje em dia nós pensamos, aquilo que tem um peso mais significativo são os textos. Os textos que vêm do Oriente, os textos que são bordados a ouro, que são bordados a prata, que para além de uma função natural de conforto, tinham sobretudo uma função de aparato, mas também serviam para contar histórias, e que eram legadas em testamento ou que também eram levados em dote. Portanto, o peso das tapeçarias, dos tapetes orientais era imenso. Claro que também muitíssimas pedrarias, muitas joias, que eram constantemente utilizadas nos momentos que eram frequentes de ostentação, de recepção, e depois também, naturalmente, tudo aquilo que tinha a ver com os guarda-roupas pessoais. Nesta casa há ainda 3 ou 4 coleções que deixam antever o que era também a vontade de brilhar noutras áreas. Uma biblioteca notável, havia uma série de objetos, de mapas, etc., que demonstram a vontade, lá está, de saber o que se passa no mundo, ou seja, não estavam aqui confinados em Vila Viçosa. Dom Jaime, por exemplo, já antes disso, tinha tido uma palavra a dizer sobre as Molucas e sobre se as Molucas pertenciam ou não a portugueses ou castelhanos. Portanto, a presença permanente dependiam do acumular de conhecimento. E eles não abdicam, naturalmente, dessa ferramenta fundamental. Triste ironia, quando o 8º Duque de Bragança passa a ser
Dom João IV transporta grande parte desses tesouros da casa para Lisboa. 100 anos depois revelou-se uma péssima ideia. É verdade. O 8º Duque de Bragança tinha um paço em Lisboa, mas obviamente que era um pequeno paço, que era muito pouco utilizado. E o Paço da Ribeira estava praticamente vazio. Portanto, o rei tinha que ter uma casa à altura. E, portanto, para mobilar o seu Paço Real em Lisboa, evidentemente que teve que dar ordem para levar tudo o que estava aqui. E quando digo tudo, é praticamente tudo. Porque estávamos também ao lado da fronteira e se houvesse razias, como as houve, era normal que esta zona fosse atacada. Visada, claro. Fosse visada. E, portanto, levam 30 carroças carregadas com praticamente todo o recheio do paço para exatamente ir a brilhantar a nova residência. Imaginamos que durante os reinados seguintes, sucessivos reis foram comprando acrescentando com outras riquezas e outros elementos decorativos, mas, por exemplo, a Biblioteca Musical de Dom João IV, que era única à época, estava, sabemos, no Paço da Ribeira, quando, no dia 1º de novembro de 1755, o terremoto, o maremoto, o incêndio, que depois destruiu toda a zona baixa de Lisboa, também fez desaparecer o tão afamado Paço da Ribeira. A duquesa Dona Luísa de Gusmão foi central para que o 8º Duque de Bragança, seu marido, acabasse por aceitar ser o novo rei de Portugal, ao que rezam as crónicas. Ao que rezam as crónicas, deverá ter tido um peso muito significativo na decisão. Não só por aquilo que reza a lenda, não é? A célebre frase, mais vale ser rainha uma hora do que duquesa toda a vida. Portanto, seguramente que uma grande de Espanha com vontade... Que era o caso. Que era o caso. Uma grande de Espanha que gostaria de ser mais do que os seus antepassados e poder sentar-se no trono de uma das mais antigas monarquias europeias. Isso pesou, seguramente. Deve ter aconselhado o marido, que não estava assim tão entusiasmado com a ideia. Não foi rainha uma hora, foi bem mais do que isso. Maria de Jesus, não deixa de ser irónico que tenha calhado ao 8º Duque de Bragança ser o novo rei de Portugal, o primeiro da nova dinastia. É irónico porque outros duques de Bragança anteriores teriam abraçado essa missão com muito mais entusiasmo. Seguramente. Longa série de duques de Bragança que precedem Dom João IV tiveram homens que mostraram ativamente a sua vontade de ter um papel decisivo na história nacional e Dom João IV, eventualmente, se não tivesse sido, enfim, o contexto da sua vida, provavelmente teria ficado por aqui calmamente a fazer a sua música e a treinar as suas competências de cavaleiro na tapada. Quis o destino que assim não fosse e, apesar de não ser normalmente considerado uma das figuras mais fulgurantes da longa história, mesmo da 4ª dinastia, que é a mais longa da história de Portugal, o que é certo é que levou a bom porto a empreitada que teve que assumir. Se calhar verdade. não com todo o gosto, mas, enfim, com o rigor e com o sentido de missão que aparentemente guiava todos os Bragança. António, Olá. olá outra vez. Estamos mesmo a chegar ao fim Sim. desta visita guiada, mas eu gostava ainda de o ouvir sobre esta tradição longuíssima, mariana, em Portugal. Muito anterior à devoção à Nossa Senhora da já Conceição. falámos de Dom Afonso Henriques, não é? Que era um marco já que teria dedicado o reino a Nossa Senhora, depois Dom João IV, portanto já no 17, deu a passagem para a Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Uma devoção que é uma devoção explicável, quanto a mim, por afetividades. Os franciscanos, inocentes estão os franciscanos, desde os cultos já do Império Oriental, no período já cristão, foram uns devotos e uns fervorosos
divulgadores da Imaculada Conceição. E assim se mantiveram. Ora, o que acontece é que os franciscanos estavam no dia-a-dia das pessoas. Estavam nas cidades, estavam nas ruas, estavam nas praças, eram pobres, andavam a pedir, pregavam quando podiam pregar, os grandes pregadores da época moderna, Portugal teve variedíssimos. Depois, essa lógica da relação das pessoas com a Imaculada Conceição começou-se a aperfeiçoar. Aquela mãe, aqueles recuos, aquilo que a Paula disse, havia uma mancha mariana muito grande e era um recurso muito natural os portugueses pedirem a Santa Maria que fosse a sua intercessora, que pedisse a Deus por eles. A pouco e pouco parece que perceberam que essa Santa Maria não podia ter um peso de um pecado original. É uma coisa estranha, mas era uma coisa que os marcava, porque o pecado original, as suas consequências, o peso para o homem, parece que sujava uma mãe que eles não queriam suja. Portanto, Nossa Senhora da Conceição é a Imaculada Conceição. E essa lógica passou para o dia-a-dia das pessoas, a pouco e pouco, por questões afetivas. Os teólogos demoraram muito tempo a explicá-lo. Tiveram que seguir um desejo, uma necessidade que era popular. Paula, a certa altura, as ordens religiosas estavam divididas. Aquelas que aceitavam a Conceição, portanto, a Conceição de Nossa Senhora sem mácula, e aquelas que aceitavam que ela tinha sido imaculada, tinha um pecado original como qualquer homem que tivesse nascido à superfície da terra. Portanto, repare ao ponto que chegou, debates teológicos, concílios, troca de ideias, defesas reais, tudo isso aconteceu. Mas entre o nível das pessoas, vamos ser muito claros, que pouco sabiam ler e escrever, que não liam os teólogos, que ouviam as pregações, que recorriam ao altar para pedir, era facílimo, porque era a mãe. E como era mãe, estava limpa. Não, era pura. Era pura, não podia estar suja. Isso é muito interessante. E foi isso que foi, claramente, não sei se foi percebido ao princípio, mas que foi uma máquina importante para a dita restauração. Ou seja, claramente, quer os nobres, quer o próprio clero português, acabaram por se escudar nesta imagem, aqui de Vila Viçosa, que é a padroeira, da casa de Vila Viçosa, que deu tom a esta afetividade, que também foi política. Congregou toda a gente em torno de Dom João IV. Sim. Que decidiu que ele e o seu reino seriam para sempre vassalos de Nossa Senhora da Conceição. Portanto, foi uma forma de unificar. Sim, e aí pode haver uma inteligência muito grande em termos da percepção do que era uma devoção. E essa devoção continuou, multiplicou-se, alargou-se, o santuário continuou a ser e passou a ser um lugar de referência daqueles que tinham um culto mariano e engrandeceu-se com tesouros, com referências. Uma das grandes coleções, porque é uma coleção que a Nossa Senhora tem, Nossa Senhora de Vila Viçosa, é uma coleção de mantos. Estes mantos foram ofertas que a Senhora da Conceição de Vila Viçosa foi recebendo. Este santuário recebeu muitos peregrinos, recebe muitos peregrinos e também a devoção acabou por peregrinar por todo o Império Português. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.